Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá antes haciendo cosas y no termina más, no termina más, no termina más, no termina más. Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión que parece que se está poca de a pedazo. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, con el nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. Essas palavras que o Emiliano Sala falou lá do avião onde estava viajando em janeiro de 2019 foram como uma despedida, mas também um aviso de algo que a gente jamais imaginaria acontecer. O jogador que conquistou a galera europeia e fez seu nome brilhar com o Nantes, clube francês onde jogava, estava indo para Cardiff, no Reino Unido, para começar uma nova fase na sua carreira, agora com o time galês. Era para ser o começo de uma nova jornada cheia de expectativas e sonhos. Só que o que parecia ser o começo de um futuro promissor virou tragédia. E as palavras que ele mandou para a galera falando dos seus medos se concretizaram de uma forma muito pior do que ele poderia imaginar. Ele ainda tinha tanto para conquistar, tanto para mostrar, mas tudo isso foi interrompido naquele fatídico momento. Neste vídeo, a gente vai relembrar a trajetória desse ídolo, falar do trágico evento que selou o destino dele e das marcas que essa partida tão prematura deixou não só nos corações dos seus familiares e amigos, mas também em todo o mundo do futebol. É de arrepiar. Quem acompanhava a carreira dele sabe o impacto que teve. Esse vídeo é para não deixar o nome de Emiliano Sala cair no esquecimento. Vamos juntos lembrar a importância dele. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Isto é Fato, onde a gente conta as histórias de vida de pessoas que marcaram a nossa sociedade. Sem enrolação, vamos logo começar. Emiliano Raul Sala Tafarel, o M, nasceu em 31 de outubro de 1990 em Cululu, uma cidade bem pequena na província de Santa Fé, na Argentina. Filho de Horácio Sala e Mercedes Carina Tafarel, ele tinha 2 irmãos, Romina Guadalupe e Dario Carlos. Quando Emi tinha só 3 anos, a família decidiu se mudar para Progreso, uma cidade que não é muito diferente de Cululu. Tem uns 3.000 habitantes e fica só a 15 quilômetros de onde nasceram. E foi ali, nesse lugar simples e tranquilo, que o Emi cresceu, jogando bola com os amigos, curtindo a vida do jeito que dava para curtir. O que a galera sabe sobre a infância dele é que a relação com o pai, o Horácio, nunca foi das mais fáceis. Depois da separação, Emi e os irmãos optaram por ficar com a mãe, a Mercedes, porque a relação com o pai estava bem marcada por desentendimentos, especialmente em relação a questões de trabalho, finanças e por aí vai. Isso fez com que o Emi passasse um bom tempo sem falar com o pai, mas com o tempo eles conseguiram reconstruir a relação. Isso segundo quem conhecia ele de perto. O Emi, desde pequeno, sempre foi aquele cara mais calmo, tranquilo. Não gostava de ostentar, de fazer alarde, e todo mundo sempre falou que ele tinha um coração gigante. Ele gostava das coisas simples, tipo curtir o final de semana com um asado com a família, jogar uma partida de truco, se perder nas horas jogando videogame. Mas o futebol era outra história. Ele sonhava em jogar nas ligas europeias desde moleque. O grande ídolo dele era Gabriel Batistuta, o artilheiro que fez história na seleção argentina. O Emi começou bem cedo, com apenas 4 anos, no Clube Atlético e Social San Martín de Progreso. E foi lá que ele cresceu como jogador, jogando até os 15 anos, já na 3ª divisão do clube, participando da Liga Esperancina de Futebol.
E além de ser completamente fissurado por futebol, ele também curtia umas coisas diferentes, como a música. Começou a tocar guitarra mais tarde, mas adorava se perder naquele som. Apesar de ser um cara que passava mais tempo dentro de campo, ele tinha uma paixão por livros também, especialmente aqueles de mistério e drama policial. Isso só mostra o quanto o M era um cara com várias camadas, não só o jogador. Ele era um cara de personalidade, de boas vibrações, que conquistava quem estava ao seu redor, não só pela habilidade no futebol, mas pelo jeito simples e sincero de ser. Emiliano sempre foi aquele cara que nunca desistia, mesmo quando as coisas pareciam difíceis. Em 2005, seu time conseguiu o subcampeonato na categoria dele, o que já era um baita feito. Durante esse tempo, um dos treinadores dele foi o Piojo, ex-jogador do Estudiantes de La Plata, um cara com bastante história no futebol argentino. Mas o M, apesar de estar se destacando, sentia que não era exatamente onde queria estar. A escola Crescer, um projeto do clube francês Bordeaux, que ficava a 2 horas de sua cidade, não era o que ele imaginava. A parada dele sempre foi o campo, o jogo, o futebol, e ele preferia estar ali, se sujando e treinando, do que na escola. Além disso, ele passou uns 3 anos no Juventude Guadalupe, onde foi orientado por Marcelo Vada, que acabou virando uma espécie de figura paterna para ele. O M, com 20 anos, já tinha um histórico de esforço, dedicação e, claro, muito sacrifício. Ele sempre batalhou muito para conquistar seus objetivos, e a galera sabe disso. Muitas vezes, no final de semana, quando jogava pelo Juventude Guadalupe, ele não tinha nem grana para pagar o ônibus e visitar os pais em Progresso, que ficava a uns 120 quilômetros de distância. E mesmo com todo esse esforço, ele nunca foi chamado pelos grandes clubes do futebol argentino, o que, se você pensar bem, é uma baita injustiça. Mas em 2010, com 20 anos, ele se juntou à equipe reserva do projeto Crescer e continuou treinando firme. E foi aí que a história dele ganhou novos rumos, porque esse mesmo ano ele recebeu a oportunidade de jogar no Bordeaux, um clube francês. Foi para a França deixando toda a sua família e amigos na Argentina. Mas apesar de seu potencial ser reconhecido, o progresso de M foi mais lento do que ele esperava. Mas a perseverança sempre foi um dos maiores trunfos de Emiliano. Ele sabia que teria que melhorar a cada dia, então foi se dedicando ao máximo para polir sua técnica e se aprimorar como jogador. E não é que o cara brilhou. Em sua primeira temporada no Bordeaux, ele foi cedido ao Clube Angers, na 3ª divisão francesa, e se destacou como o goleador do time, marcando 19 gols em 37 jogos. Isso foi em 2012 e 2013. O bom desempenho no Angers fez com que ele voltasse ao Bordeaux, mas como não encontrou espaço no time principal, foi novamente emprestado, dessa vez para o Nîmes, na 2ª divisão, e foi onde ele realmente fez história. Em sua primeira temporada no Nîmes, marcou 3 gols em uma vitória fora de casa contra o Laval e no mesmo ano fez 18 gols, se tornando o maior goleador do time em uma temporada profissional, superando até o recorde do brasileiro Walker Mota. Com isso, ele finalmente conquistou a continuidade que tanto buscava e ganhou mais visibilidade. O M estava finalmente encontrando seu espaço no futebol europeu. A trajetória dele foi marcada por altos e baixos, mas a determinação nunca deixou de ser a sua maior característica. Depois de ter sido contratado pelo Bordeaux, a passagem do Emiliano por lá acabou sendo bem rápida. Ele jogou só 11 partidas e marcou um golzinho contra o Mônaco durante a temporada 2014-2015. Mas aí, em fevereiro de 2015, ele foi emprestado para o Caen, time da 1ª divisão francesa, e foi lá que a coisa começou a acontecer de verdade. No Caen, M marcou 5 gols fundamentais que ajudaram o time a não ser rebaixado. Esse período foi tão bom para ele que, no fim, o Nantes acabou apostando e fechando um contrato de 5 temporadas com o jogador. A carreira dele estava engrenando.
e a vida pessoal também ganhava um toque especial. Em 2017, Emi começou um romance com Luisa Hungerer, uma jogadora de vôlei brasileira que jogava no time feminino do Nantes. Eles se conheceram ali, na cidade, e mantiveram um namoro bem discreto por anos. Antes de Luisa, o Emi tinha se envolvido com a modelo argentina Berenice Esch, mas ele sempre foi na dele, de boa, sem querer expor muito sua vida privada. Com a camisa do Nantes, Emi virou ídolo. A torcida simplesmente adorava ele. O cara conquistou todo mundo com o jeito humilde e a entrega em campo. Em uma partida inesquecível contra o Toulouse, o Nantes venceu de 4-0 e Emi brilhou, marcando seu primeiro hat-trick pelo clube. Na temporada 2018-2019, ele já estava voando, marcou 12 gols em 19 jogos e entrou para a lista dos maiores artilheiros da liga, competindo com os grandes nomes da trilogia de ouro francesa: Mbappé, Cavani e Neymar. Era como se finalmente o Emi tivesse encontrado seu espaço e o Nantes virou a casa dele, o lugar onde ele mais brilhou, com 48 gols em 130 partidas. Com esse destaque todo, era natural que outros times se interessassem. O Wolverhampton, da segunda divisão inglesa, fez uma proposta de 6 milhões de euros para levar ele para a Inglaterra, mas o presidente do Nantes não quis liberar. E embora a ideia de jogar na Premier League fosse bem tentadora, o Emi sabia que precisava amadurecer um pouco mais antes de encarar o futebol inglês, que é conhecido por sua pegada física pesada. Aos 26 anos, ele queria aproveitar mais um tempo no Nantes, firmar seu nome ali e deixar uma lembrança boa para a torcida que tanto o apoiava. O estilo de jogo do Nantes, com espaço e velocidade no contra-ataque, parecia feito sob medida para ele. Emiliano era o típico guerreiro, um cara que ia com tudo pelo time, sem esquecer de onde veio. Quem convivia com ele sabia que, apesar do sucesso, ele continuava com aquele jeitão simples e humilde, do mesmo jeito de sempre. A vida do Emiliano sempre teve suas lutas, mas ele enfrentou cada uma com aquela coragem silenciosa. Em cada clube onde jogou, Emi deixou uma marca como jogador e como ser humano. O pessoal que convivia com ele falava que era impossível não gostar do cara. Sempre que voltava para a cidade natal, era aquela coisa simples. Ele só queria tomar um mate com os amigos de infância, do jeito que sempre foi, sem chamar atenção. Na real, Emi gostava mesmo era de passar despercebido. Um amigo lembra como eles faziam umas brincadeiras com ele, mandando ele tentar conseguir entrada gratuita num clube ou uma bebida por ser famoso, só para ver se colava, mas o Emi odiava isso. Teve até um episódio em que pegaram um táxi juntos e o motorista perguntou o que ele fazia da vida. Emi respondeu com a maior naturalidade: "Sou filho de um padeiro." Sem mais, sem menos. Apesar de toda a carreira na Europa, ele nunca perdeu a conexão com o futebol argentino. Era torcedor do Independiente e chegou a dizer, em uma entrevista, que ainda sonhava em vestir a camisa da seleção argentina e jogar ao lado do Messi. Quando jogava no futebol francês, ganhou o apelido de Carlitos Tevez local, porque como o ídolo argentino, Emiliano era raçudo, insistente, sempre batalhando cada bola. E não era qualquer atacante. Com 1,89 m, ele tinha uma presença física forte, se destacava por subir bem de cabeça e sempre aparecia no lugar certo, ganhando o apelido de Zorro do Área. Essas características deixavam ele perfeito para a Premier League, onde os zagueiros são conhecidos por serem durões. Em 2019, o Cardiff City reconheceu o talento do Emi e decidiu investir forte. Pagou 17 milhões de dólares, o maior valor já desembolsado pelo clube. Ele viajou para o país de Gales para assinar o contrato e no dia 19 de janeiro foi anunciado como o novo reforço do time galês. Essa transferência deixou os fãs do Nantes bem mexidos. Afinal, Emiliano já era praticamente uma lenda local. Depois de fechar tudo, Emi voltou à França para resolver alguns detalhes e se despedir dos amigos no Nantes.
Ele tinha um voo de volta para Cardiff marcado para o dia 21 de janeiro, já que os treinos no novo time começariam no dia 23. Antes de partir, tirou uma última foto com o pessoal do Nantes e postou nas redes sociais com a legenda "A última foto". Ninguém ali imaginava que essa despedida era, na verdade, um prenúncio de algo muito mais sério. No dia 21 de janeiro de 2019, Amy embarcou naquele voo de volta, mas o destino tinha outros planos. Na noite de 21 de janeiro de 2019, Emiliano embarcou numa pequena aeronave Piper PA-46 Malibu, só ele e o piloto, David Iveson. A ideia era uma viagem tranquila de Nantes para Cardiff, onde ele finalmente começaria sua nova jornada no Cardiff City. Mas o que deveria ser um passo rumo ao sonho acabou virando uma tragédia. Durante o voo, o piloto precisou descer um pouco a altitude para desviar das nuvens, mas aí as coisas saíram do controle. A mais de 100 metros de altura, o avião perdeu estabilidade e mergulhou direto no Canal da Mancha por volta das 20h30, faltando meia hora para o horário de chegada. O sinal sumiu dos radares e o silêncio levou a torre de controle a iniciar as buscas. No dia seguinte, o áudio que Emiliano tinha enviado a um grupo de amigos antes de embarcar começou a circular, apesar do pedido da família para manter aquilo privado. Na mensagem, Emiliano brincava, mas também deixava transparecer um medo real. Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas y no termina más. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos, a la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, con el nuevo equipo, a ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en 1 hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo. Muita gente ouviu aquelas palavras como um presságio sombrio, uma despedida sem querer. A busca pelo avião de Emiliano virou prioridade, mas o clima na área estava péssimo, dificultando as operações. As chances de encontrar sobreviventes eram pequenas, mas a família, os amigos e os fãs não queriam saber de desistir. A agência Sport Cover, que gerenciava na carreira dele, organizou uma campanha para arrecadar fundos e continuar as buscas com uma equipe privada. A resposta foi comovente. O atacante Kylian Mbappé foi um dos primeiros a doar, com mais de $30 mil. E o governo argentino também pressionou para que não interrompessem as buscas. Enquanto tudo isso acontecia, novos detalhes vieram à tona sobre o motivo de Emiliano ter embarcado num voo privado. Em mensagens trocadas com Jack McKay, jogador do Cardiff e filho de Willie McKay, o agente que organizou sua transferência, Emiliano foi convencido a pegar um voo particular que Willie conseguiu de graça, em troca de bons resultados em campo. Willie contratou o piloto David Henderson, sem se preocupar em usar uma companhia aérea oficial. Em 3 de fevereiro, após dias de incertezas e desespero, o navio de busca particular Morven encontrou os destroços da aeronave a 67 metros de profundidade no Canal da Mancha, finalmente trazendo respostas que todo mundo temia, mas precisava. E aí, o pior aconteceu. No dia seguinte ao acidente, a notícia chegou e, infelizmente, ninguém queria acreditar. Mas a verdade veio à tona. Encontraram um corpo entre os pedaços do avião, no fundo do Canal da Mancha, onde estavam as últimas esperanças. Foi um sufoco, uma tensão, mas com o tempo, eles conseguiram achar os restos da aeronave. Aí, aquele frio na barriga foi aumentando, porque a cada hora parecia que a verdade estava mais próxima de ser revelada. E no dia 7 de fevereiro, não teve jeito, a confirmação chegou.
O corpo era de Emiliano Sala. Imagina a dor, um cara com 28 anos, no auge da carreira, cheio de sonhos, e tudo se acabou de um jeito tão absurdo. E o pior é que, além das lesões que ele sofreu no impacto, os exames mostraram que havia altos níveis de monóxido de carbono no sangue dele. Isso quer dizer que, provavelmente, o Emiliano perdeu a consciência antes de tudo acontecer. Tipo, o que é pior? Não sei, mas é um choque atrás de outro. Aí, com tudo isso, os restos de Emiliano foram levados de volta para a Argentina. Lá em Progresso, a cidade que o viu crescer, todo mundo se juntou para dar aquele último adeus. Famílias inteiras, amigos de infância, dirigentes do Nantes e do Cardiff. Tudo para prestar homenagem a esse cara que nunca se esqueceu de suas raízes. O clima estava pesado, todo mundo chorando, relembrando os bons momentos, as histórias de quem conheceu o Emiliano de verdade, de perto. E o que mais tocava era o fato de ele ser mais que um grande jogador. E apesar da fama, tinha o coração no lugar certo. A humildade, a simplicidade, o carinho com a família e os amigos. O cara era pura gente boa, sempre com os pés no chão, mesmo jogando nas grandes ligas. A despedida foi difícil, mas não tem como negar que o M fez história. E esse legado vai continuar, porque Emiliano, além de ser um jogador de futebol da hora, sempre vai ser lembrado pela sua humildade e pelo jeito como tocava a vida. Emiliano foi enterrado em Progresso, aquele lugarzinho especial onde ele sempre se sentiu em casa. Foi ali, no seu bairro, que ele sonhou e lutou para se tornar o jogador que o mundo conheceu. E claro, o coração de todos ficou partido quando ele se foi. Mas o pior ainda estava por vir. Só 3 meses depois, em abril de 2019, seu pai, Horácio, também faleceu. Só tinha 58 anos. Imagina a dor dessa família. Perder um filho e em seguida o pai? Não é fácil. A vida foi dura com eles. Aí as coisas ficaram ainda mais complicadas. A briga legal entre o Cardiff City, o clube que tinha comprado Emiliano, e o Nantes, onde ele jogava, não deu trégua. O Cardiff disse que o traspasso não tinha sido formalizado na FIFA. Então, oficialmente, Emiliano ainda era do Nantes. O Nantes, claro, discordava e dizia que o contrato já estava assinado. Resultado, uma batalha judicial que se arrastou por meses. Depois de muita pressão, a FIFA mandou o Cardiff pagar o que foi acordado, mas a novela judicial só terminou muito depois. E o piloto, então? Em novembro de 2021, David Henderson, o cara que organizou o voo, foi condenado a 18 meses de prisão. A acusação? Colocar a vida de Emiliano e a dele em risco. O cara não tinha licença e ainda colocou todos em perigo com uma aeronave que não estava em condições de voar, principalmente em condições climáticas tão desfavoráveis. Tem um áudio dele, em que ele se mostra preocupado durante o voo, dizendo que o avião estava com problemas. Infelizmente, o corpo de Henderson nunca foi encontrado. E nem a aeronave. Isso tudo parece cena de filme, mas foi bem real e muito doloroso. O caso ainda teve mais capítulos. Em maio de 2023, o Cardiff processou o Nantes e pediu mais de 100 milhões de dólares como compensação pela morte de Emiliano. Quase 2 anos depois do acidente, e eles estavam nessa briga. Mas, em junho de 2024, a FIFA deu a sentença final. O Cardiff teria que pagar os 17 milhões de dólares acordados para transferir Emiliano, com juros e tudo. Apesar de toda essa confusão, pelo menos a questão financeira foi resolvida. Mas, sinceramente, não existe valor que pague a perda de alguém tão querido. E a dor da família? Essa não tem preço. Daryl, o irmão mais velho de Emiliano, teve que assumir uma responsabilidade enorme. Além de seu trabalho como eletricista em Progresso, teve que lidar com toda a parte judicial e com a perda de um irmão tão querido. A Romina, a irmã, ficou muito abalada. Em 2021, ela passou por momentos muito difíceis e, num ato de desespero, tentou tirar a própria vida.
Felizmente, ela se recuperou com o apoio da família, mas a dor era imensa. A mãe de Emiliano, a Mercedes, vive com um vazio no coração. Ela diz que a dor de nunca mais ver o filho vai ser para sempre. Como lidar com isso? Não tem como esquecer uma perda assim. Progresso, o lugar que viu Emiliano crescer, também não o esqueceu. A cancha de San Martín, o primeiro time que ele jogou, é um símbolo do legado que ele deixou. Emiliano não só marcou sua carreira no futebol, mas também deixou sua marca nos corações das pessoas que o acompanharam de perto. Mesmo com tudo o que aconteceu, ele nunca será esquecido. Ele vive nos momentos de alegria e nas lembranças dos que o amaram. E esse é o maior legado que ele poderia deixar. Bom, pessoal, por hoje é só. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!